Continuando a resolução dos exercícios propostos, número 7, calcule o valor de cada integral definida. Letra H, integral de 0 a 2b de x dx sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais b ao quadrado. Como na resolução das integrais anteriores, vamos continuar utilizando a primeira regra de integração e as duas propriedades mencionadas antes. Novamente, vamos utilizar a técnica de substituição de variáveis. Vamos chamar a expressão dentro da radical de u. Então, o u é x ao quadrado mais b ao quadrado. Derivando essa expressão, du dx vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de b ao quadrado, b é uma constante, é zero. Como na integral aparece x dx, vamos passar o 2 para a esquerda e o dx para a direita, e a expressão se torna meio de du é igual a x dx. Substituindo essas expressões na integral, ela se torna, no lugar do dx, 1 sobre 2 du sobre raiz de u. O u é o x ao quadrado mais b ao quadrado. Utilizando as propriedades da integral e escrevendo a raiz na forma exponencial, ela se torna. A constante fica para fora, né? Então fica meio de integral de du, e o raiz de u eu vou escrever na forma exponencial, u elevado a meio. Passando a exponencial para o numerador, fica meio integral de u elevado a menos meio du. Eu troquei o sinal do expoente. Aplicando a regra de integração, vou somar 1 ao expoente e dividir pelo valor, fica meio vezes u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Que dá meio vezes menos meio mais 1, dá meio. Então fica u elevado a meio sobre meio também. Que vai dar 1 sobre 2 vezes, a divisão de fração, eu vou multiplicar a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda é 2 inteiros vezes a primeira, que é u elevado a meio, que eu já vou escrever na forma de radical raiz quadrada de u. O 2 dá para cancelar, então fica raiz de u, mas como u é x ao quadrado mais b ao quadrado, fica raiz quadrada de x ao quadrado mais b ao quadrado, que eu vou integrar de 0 a 2b. Quando x vale 2b, vai ficar raiz quadrada de 2b ao quadrado mais b ao quadrado, menos quando o x vale 0, raiz quadrada de 0 ao quadrado mais b ao quadrado. 2b ao quadrado dá 4b ao quadrado, mais b ao quadrado fica raiz quadrada de 5b ao quadrado, menos 0 ao quadrado é 0, menos raiz quadrada de b ao quadrado. A raiz quadrada de 5b ao quadrado, o b pode tirar do radical, fica b raiz de 5, menos a raiz quadrada de b ao quadrado é b. Podemos colocar o b em evidência, então fica b raiz quadrada de 5 menos 1, que é o resultado da integral. Letra I, integral de 0 a 1 de x menos x ao quadrado dx. Para o cálculo dessa integral, vamos utilizar a propriedade de que a integral da soma é igual à soma das integrais. Então, podemos reescrever a integral como integral de 0 a 1 de x dx menos a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Utilizando a regra de integração, a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que eu vou integrar de 0 a 1. Quando x for 1, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 3, menos, quando x for 0, 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao cubo sobre 3. Aí fica meio, menos 1/3, e o outro termo dá 0. Então fica meio menos 1/3. Se a gente tirar o mínimo de comum e dá 6, 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1 dá 3, menos 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 2 dá 1, então o resultado dessa integral é 1/6. Letra J, integral de menos 1 a 2 de 1 mais x vezes 2 menos x dx. Substituição de variáveis aqui não vai funcionar muito bem. Então, o mais adequado é efetuar o produto primeiro. Então, vamos fazer isso. 1 mais x vezes 2 menos x vai ser 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes menos x dá menos x. X vezes 2 dá 2x, x vezes menos x dá menos x ao quadrado.
eu posso agrupar o menos x com o 2x, que dá x, então o resultado é 2 mais x menos x ao quadrado. Eu posso então reescrever a integral como a integral de menos 1 a 2, de 2 mais x menos x ao quadrado dx. Utilizando de novo, né, a propriedade que a integral da soma é a soma das integrais, e colocando as constantes para fora da integral, né, a outra propriedade, podemos escrevê-la como 2 integral de menos 1 a 2 de dx, mais integral de menos 1 a 2 de x dx, menos integral de menos 1 a 2 de x ao quadrado dx. Aplicando a regra de integração, né, vai ficar 2, a integral de dx é x, mais a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que eu vou integrar de menos 1 até 2. Quando x for igual a 2, vai ficar 2 vezes 2, mais 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 ao cubo sobre 3, menos, quando x for igual a menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1, mais menos 1 ao quadrado sobre 2, menos menos 1 ao cubo sobre 3. 2 vezes 2 dá 4, 2 ao quadrado sobre 2 dá 2, então mais 2, menos 2 ao cubo é 8, 8 terços, menos 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1 ao quadrado é 1, então mais meio. Menos 1 ao cubo dá menos 1, como tem um menos lá de fora, mais 1 terço. 4 mais 2 dá 6, menos 8 terços, e o menos vai trocar o sinal de tudo, vai ficar mais 2, menos meio, menos 1 terço. 6 mais 2 dá 8, eu tenho aí menos 8 terços, menos 1 terço, dá menos 9 terços, menos meio. Então fica 8, 9 dividido por 3 dá 3, menos 3, menos meio. 8 menos 3 dá 5, então fica 5 menos meio. Se eu tirar o mínimo comum dá 2, 2 dividido por 1 dá 2 vezes 5 dá 10, menos 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1, 1. 10 menos 1 dá 9, então o resultado dessa integral é 9 meios. Letra K, integral de 0 a A de A ao quadrado x menos x ao cubo dx. Como se trata de uma soma de funções, podemos separá-la como a soma de duas integrais, e como A ao quadrado é uma constante, podemos colocá-la para fora da integral. Então podemos escrever a integral como A ao quadrado, integral de 0 a A de x dx, menos a integral de 0 a A de x ao cubo dx. Utilizando a regra de integração, ela se torna A ao quadrado vezes a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, que eu vou integrar de 0 a A. Quando x for A, vai ficar A ao quadrado vezes A ao quadrado sobre 2, menos A à quarta sobre 4, menos. Quando o x for 0, vai ficar A ao quadrado vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 elevado à quarta sobre 4. A ao quadrado vezes A ao quadrado dá A elevado à quarta sobre 2, menos A elevado à quarta sobre 4. E o outro termo dá 0. Se eu tirar o mínimo comum dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, vezes A à quarta dá 2A elevado à quarta. 4 dividido por 4 dá 1, vezes A elevado à quarta, fica menos A elevado à quarta. 2A elevado à quarta menos A elevado à quarta dá A elevado à quarta sobre 4, que é o resultado da integral. Na próxima aula a gente continua a resolução.